Olá! As prisões e a política de encarceramento em massa. Bom, é um tanto quanto pretensioso achar que em um vídeo de 2 ou 3 minutos seja possível abordar um tema de tamanha profundidade, né, e tão estudado e discutido na academia e na sociedade de maneira geral. Mas exatamente porque o STF trouxe novamente a questão da possibilidade ou não da aplicação de pena antes do encerramento total do processo, né, o cumprimento antecipado da pena, é que é interessante a gente pensar exatamente as questões em volta da prisão em si. E alguns autores, né, como é o caso de Rush e Pavarini, vão nos dizer que, em verdade, a prisão ela nem sempre foi utilizada como meio punitivo. Na verdade, Rush especificamente vai dizer que vai atrelar o modo de produção de uma sociedade como atrelar ao modo de aplicação de penas, né? Então, esses dois elementos eles estariam de alguma maneira interligados, como por exemplo na sociedade feudal, que você tinha um modo de produção, né, baseado na servidão, você tinha um meio punitivo que era diferente da prisão. A prisão nesse período ela era uma prisão apenas processual. Já com o encerramento, né, a derrubada do sistema feudal e o início da produção, do meio de produção capitalista, mercantil, é que o modo de punição ele esteve muito mais ligado à utilização das prisões. E hoje no Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, há uma população carcerária de cerca de 800 mil pessoas, sendo que 41,5% dessa população ela ainda nem mesmo recebeu uma sentença, nem mesmo a sentença de primeiro grau. Além disso, cerca de 1/4 dessa população carcerária trata-se de presos antes do encerramento total do processo, mas com uma decisão de um juiz de segundo grau, né? Se encaixa, portanto, dentro desta pauta de discussão atualmente no STF. E é necessário que a gente consiga perceber que, apesar de um processo histórico de naturalização das prisões, inclusive segundo Foucault, as prisões, de verdade, ela é utilizada como um meio de disciplina, como um meio de tornar aquele corpo considerado criminoso, né, aquele corpo considerado, portanto, indesejável, tornar aquele corpo útil e necessário. E, na verdade, para Foucault, a prisão ela é a consequência final, né, a consequência máxima de todo um aparelho disciplinador que existe na sociedade. Bom, como eu disse, é muito assunto para um vídeo tão curto, mas esse tipo de discussão continua sendo a pauta do dia e precisa continuar sendo, né? Qual é de fato a função das prisões? Qual é de fato a consequência de se manter alguém preso? Funciona, não funciona? É um mal necessário, não é um mal necessário? E, para além disso, ainda mais profundamente, qual é de fato a necessidade da prisão antes do encerramento total do processo? E é isso. Obrigada.